Amém? Soberano Deus e Senhor eterno, queremos colocar agora, Jesus, a nossa vida mais uma vez diante do Senhor. Queremos colocar os nossos pensamentos, meu Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus, meu Deus, abrir o nosso entendimento nesta noite para receber a única ferramenta, Pai, a única verdade que nós temos que pode transformar a nossa vida, que pode transformar a forma de enxergarmos as coisas, Pai, que é a Tua santa e poderosa palavra. Que ela possa encontrar lugar na nossa vida nesta noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode se assentar. O tema da nossa mensagem hoje é: a vida é um espelho gigante. O que focamos, cresce. E eu quero falar justamente, queridos, sobre essa dimensão que muitas vezes a gente dá e não percebemos. E isso vem nos mostrar o quão grandioso é o espelho que está diante de nós, que é a nossa vida. E ela não vai nos mostrar aquilo que queremos ver. Esse espelho da nossa vida não vai nos mostrar o que queremos ver, mas vai refletir o que realmente está dentro de nós. Muitas vezes, diante da nossa vida, a gente busca enxergar aquilo que a gente quer ver. E a gente pode se enganar com aquilo que a gente está vendo. Através dos nossos olhos, através da nossa vida. Porque, na verdade, esse espelho, ele reflete o que realmente está dentro de nós. Se olhamos para a vida com fé, veremos oportunidades. Mas se olhamos com medo, veremos obstáculos. Se olhamos com gratidão, veremos as bênçãos. Mas se olhamos com murmuração, veremos motivos para reclamar. Então aqui a gente percebe, queridos, que a vida, ela não vai mudar quando os problemas mudam. Muitas vezes a gente fica esperando os problemas mudarem para a gente mudar. Então, quando o meu marido mudar, eu mudo. Quando a minha esposa mudar, eu mudo. Quando o meu filho mudar, eu também vou mudar. A gente fica sempre esperando as pessoas ou as situações mudarem para que a gente possa responder também com essa mudança. Só que os problemas, eles não mudam quando os problemas... A vida não muda quando os problemas mudam. A vida vai mudar quando o olhar que nós tivermos para ela também muda. O que é isso? É quando a gente está vendo um cenário à nossa frente. E a gente vai enxergar a nossa vida. Que cenário é esse, pastor? A vida, a nossa vida. A nossa vida está diante de nós. Tudo que produzimos, tudo que fazemos, está tudo diante de nós. As pessoas. E muitas vezes a gente fica aguardando as coisas mudarem para que a gente mude o nosso posicionamento, para que a gente mude a nossa forma de enxergar as coisas. Mas a palavra de Deus, ela não nos instrui dessa forma. A palavra de Deus, ela nos ensina de uma outra forma, e mais à frente a gente vai compreender um pouco mais como nós podemos mudar o foco daquilo que nós estamos mudando. Porque é verdade que há pessoas que vivem dizendo assim, ó, tudo para mim dá errado, eu não tenho sorte com nada, Deus esqueceu de mim, eu não dou certo, eu coloco uma coisa para fazer, não dá certo, eu sou uma pessoa que não dou certo com ninguém. Às vezes a gente começa a declarar essas coisas, nós começamos a dizer essas coisas a respeito de quê? Da nossa vida. Da nossa própria vida. Mas o espelho da vida apenas está refletindo que o coração está cheio. E naquilo que o coração está crendo. Então, se eu estou crendo para negatividade, para dúvida, para medo, para incerteza, para frustração, é tudo isso que eu vou dar uma proporção muito maior. Então, na verdade,
aquilo que nós focamos muito, aquilo que nós colocamos muitos olhos, que a gente dá muita atenção, ela cresce, queridos. Ela ganha uma proporção muito maior. Então, se nós focarmos na nossa dor, se nós focarmos nas nossas feridas, essa dor só vai aumentar. Ela só vai aumentar. Por quê? Porque nós estamos olhando para ela. E quando nós olhamos para um único ponto, para um único lugar, para uma única situação, um todo perde o sentido. E parece que a nossa vida só se resume àquilo. Então nós não podemos ter os olhos fixos em uma única coisa, em uma única situação da nossa vida, porque nós não somos o resumo daquilo que nós vivemos, no sentido da nossa dor e das nossas feridas. Nós somos além. Nós somos muito mais do que isso. Então, se nós focarmos em decepções, o nosso coração vai se endurecer. Se a gente só olhar para as decepções, se a gente olhar só para aquilo de ruim que as pessoas fizeram conosco, nós vamos adquirir um coração endurecido. E esse coração endurecido vai me levar a também fechar as portas para o agir de Deus na minha vida. Para que eu possa receber as promessas do Senhor. Porque a verdade é que a gente fica descrente de tudo, até do próprio Deus. Por quê? Porque o nosso coração se fechou, endureceu por conta das decepções. Mas se focarmos em Deus, se olharmos para Ele, se colocarmos os nossos olhos no Senhor, a nossa fé, ela é fortalecida. E a gente começa a enxergar as coisas por uma outra perspectiva. E o apóstolo Paulo, ele entendeu esse princípio quando ele escreveu esse texto lá em Filipenses. Ele disse: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, nisso pensai. Nisso coloque o seu pensamento, o seu foco, a sua visão. E em outras palavras, controle o foco dos seus pensamentos, porque o que você pensa se torna o que você vive. Hoje meu marido estava falando comigo de uma aluna dele que tentou tirar a própria vida. E ela comprou até um revólver, gente. Vocês acreditam? Essa menina comprou um revólver. E ela estava 20 dias com esse revólver no guarda-roupa dela. E ela estuda aqui na Uninassal. Meu marido dá aula lá. E meu marido viu ela muito triste. E meu marido perguntou: o que você tem? Por que você é assim? E aí ela começou a contar para ele que já tentou tirar a própria vida, já várias vezes. Aí foi contar a história do pai, da mãe, toda aquela história triste, gente, que tem de um monte aí nesse mundo. Mas essa menina, ela está focando tanto na dor dela, o foco dela, sabe, é nos pensamentos de tudo que ela viveu, de todas as frustrações, de todo o abandono, de tudo que ela deixou de ter, né, da parte da família dela. E ela se acha que, assim, ela se resumiu nessa dor. E quando foi ontem, essa moça tomou uma overdose de medicamentos, tomou muitos medicamentos, teve uma overdose. E tentou realmente tirar a própria vida, porque está cansada. Ela tinha feito uma postagem no Instagram, colocou um negócio lá e disse: estou pronta para puxar o gatilho. Então, assim, queridos, a gente vê pessoas, uma menina nova, muito bonita, e a gente vê pensamentos governando uma vida. Os pensamentos, por quê? Porque o que você pensa se torna o que você vive. Essa moça pensa tanto nas suas dores, que ela vive pautada nessa dor. E o inimigo, ele sabe disso. Ele sabe onde dói na gente. Ele sabe quais são as nossas feridas. E por isso, ele tenta sempre desviar o nosso olhar. Ele faz a gente tirar o foco de Cristo e colocar
nas circunstâncias, nas dores, nas fases difíceis que a gente passa. Ele faz isso, ele usa a nossa dor, ele usa aquilo que nos fere, que faz a gente se resumir aquilo ali para ganhar força na nossa vida. E justamente foi assim com Pedro. Quando Pedro estava andando sobre as águas, enquanto ele estava com seus olhos fixos, olhando para Jesus, ele estava caminhando em cima do impossível, do improvável. Porque quem aqui, pelo amor de Deus, consegue andar sobre as águas? Só por um milagre mesmo. A gente não consegue. Se você botar o pé no rio lá, você vai afundar. Mas sabe quem estava naquele cenário? Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguiu caminhar. No improvável, no impossível. E olha o cenário: mar revolto, mar agitado, tempestade. Pedro não olhou para nada disso. Quando ele viu o mestre, ele disse: o mestre vem até mim, deixa que eu vá até você. Ele disse: venha. E ele foi. Mas a partir do momento em que ele começou a olhar para as circunstâncias, a partir do momento que ele começou a olhar para o vento, para o cenário, aí ele afundou. Isso vem nos ensinar que realmente nós não podemos perder Cristo de vista, queridos. Nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor a todo tempo, em qualquer circunstância. Porque senão a gente afunda. Literalmente afundamos. Então a vida é um espelho e ela devolve aquilo que o coração projeta. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Cuidado, porque esse espelho que é a sua vida, que é a minha vida, ela vai devolver para você aquilo que está no seu coração. Se olharmos para Jesus, o espelho da vida reflete fé, vitória e esperança. Mas se olharmos para os problemas, ele reflete medo, dúvida e derrota. Pastora, mas eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para os problemas, eu não vou olhar para a dor. Vai. A gente não tem como não enxergar a realidade à nossa volta. A gente também não vai ser insano de saber que nós temos algo para resolver, de uma situação para resolver, e você vai fazer de conta que não tem nada acontecendo. Não é isso. A gente vai enxergar o problema, mas a gente não vai enxergar o problema maior do que o nosso Deus. A gente vai saber que a dor está ali, a gente vai entender que fomos feridos, que estamos machucados, mas a gente vai compreender que sobre essa dor, que sobre essa situação, existe um Deus que é muito maior do que isso. Então, se eu tenho algo maior, aquilo se torna muito menor. Então é para o maior que eu tenho que olhar. A gente inverte as coisas, a gente coloca Jesus lá embaixo e coloca os nossos problemas, as nossas dores, as nossas frustrações acima desse Deus que é tão poderoso, que é grandioso, queridos, e nós precisamos sair dessa realidade. Aleluia! Sobre as águas, onde os meus pés podem falar. A importância de escolher o foco certo, porque aquilo que focamos cresce. Guarda isso no seu coração nesta noite. E a primeira coisa que eu quero que você fixe, que você coloque a sua visão, é que o foco revela onde está o nosso coração. Mateus 6:21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí você pode dizer assim: pastor, uma dor, uma ferida, isso não pode ser um tesouro para mim.
Mas é no sentido, queridos, da importância que a gente dá para essas coisas. Às vezes a gente pega a nossa dor e coloca num nível de importância tão grande que ele fica num lugar realmente de destaque na nossa vida. E aí onde estiver o nosso coração, ali vai estar, queridos, aquilo que a gente dá importância, que a gente dá valor. E muitas vezes a gente dá muito mais valor às nossas dores, aos nossos problemas. O foco de uma pessoa é o reflexo do que está dentro dela. O que você mais pensa, fala e se preocupa vai revelar onde está o seu coração. Queridos, quando eu abri essa obra aqui, foi muito difícil. Ainda tem sido uma luta muito grande. Mas hoje, eu sempre falo com o pessoal que está comigo aqui, esse peso está muito mais leve. Porque eu tenho hoje pessoas para me ajudarem a carregar. Né? Então fica muito mais fácil. Aquele peso que eu só carregava sozinha, hoje eu tenho várias pessoas carregando comigo. Mas quando eu iniciei essa obra aqui, queridos, foi algo muito difícil. Eu precisei olhar muito, muito. Meu Deus, como eu precisava tirar o foco dos problemas, dos nãos e de tudo aquilo que eu precisava fazer aqui nesse lugar. E olhar para Cristo, olhar para a promessa. Até hoje eu fico, Senhor, meus olhos precisam estar firmes na tua promessa, naquilo que o Senhor me prometeu. Porque é isso que precisa ganhar vida dentro de mim. É isso que precisa crescer. Não são os problemas que eu enfrento, não são as faltas. Não, são justamente o que Deus colocou no meu coração. Então eu tenho que focar nisso. Por quê? Porque o foco de uma pessoa é o reflexo do que está dentro dela. Então eu tinha convicção da promessa que eu estava carregando. Eu tinha convicção daquilo que Deus tinha me entregado. Então eu precisava olhar para isso e não para as circunstâncias. E comecei a pensar e a falar em torno disso. Em torno do que eu estava vivenciando ali. E tinha dias, queridos, que eu me pegava com uma preocupação tão grande, dia de pagar aluguel, de pagar conta, e eu dizia, meu Deus, meu Pai eterno. E aquilo vinha, eu ficava até sem dormir, sabe? Preocupada. E aí, muitas vezes, Deus me levava para esse lugar. Enquanto eu falava e declarava, a minha preocupação me tirava disso. E aí revelava onde é que estava o meu coração. Meu coração estava nas coisas humanas. Eu estava dependendo das pessoas. Eu estava dependendo de alguém chegar e dizer, olha, toma aqui, ajuda aqui, corre aqui, pega lá. Eu estava muito dependente das pessoas. Então, no fundo, se acabava revelando onde é que estava o meu coração. E, gente, isso acontece assim, ó, a gente nem percebe. Quando a gente vai ver, a gente já está fazendo isso. A gente já está nesse ambiente, a gente já está nesse cenário construindo isso. Então, isso me ensina todos os dias, quando eu olho para as circunstâncias da minha vida, de tudo que Deus me entregou. Porque eu não tenho como desvincular, por mais que eu tente, não tem como desvincular a minha vida das coisas que o Senhor me entregou, da obra, não tem como. Então, quando eu paro para pensar, eu tenho que voltar. Peraí, qual é o ponto aqui? É assim também na nossa vida. A gente se perde muito rápido. Por quê? Porque a gente deixa os problemas ganhar um tamanho muito maior do que até aquilo que Deus nos prometeu, que Deus nos confiou. Às vezes Deus entregou na mão, está na sua mão. Não tem mais o que fazer. Não tem mais como voltar atrás. Deus já entregou, está com você. Então o nosso coração, ele sempre vai seguir aquilo que a gente está focando. Você está focando o quê? Pode saber que o seu coração vai ser conduzido para lá. Não tem jeito. Se o seu foco está nas coisas desse mundo, se você está esperando provisão desse mundo, se você está aguardando respostas desse mundo, o seu coração estará
no mundo, dependendo das coisas do mundo. Mas se o seu foco está em Deus, o seu coração será cheio da presença dEle, de expectativa real, das coisas do reino, das coisas do céu, das promessas verdadeiras do Senhor. A gente precisa entender que a gente não caminha, queridos, como quem não conhece a Deus. A gente conhece o Senhor, a gente se alimenta dessa palavra. Se não todos os dias aqui, mas pelo menos 2, 3 vezes na semana você se alimenta dessa palavra. Então a gente não pode caminhar nesse mundo focando e alimentando o nosso coração das coisas que não é do Senhor. Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Então quem vive olhando, por exemplo, para o passado, se você ficar olhando para o passado, você vai acabar preso nesse lugar. Já falou o nome, passado, passou, está lá atrás. Se você ficar agarrado nessas coisas, a sua vida vai passar. Você vai perder oportunidades, você não vai conseguir enxergar o presente que Deus está te entregando hoje, as promessas sendo liberadas hoje, você nem vê passando pela sua frente, porque você está olhando para trás, você está olhando lá para o passado. Quem vive olhando para o passado vai ficar preso nesse lugar. Fica preso. Quem vive olhando para os outros acaba comparando e se frustrando. Presta atenção. Para de olhar para a vida do outro. Para de ficar se comparando com a vida dos outros. Queridos, nem tudo que parece na vida do outro é. Então para de ficar. Eu queria ter um casamento igual da minha vizinha. Eu queria ter um casamento igual de fulano. Eu queria ter uma empresa próspera. Eu queria ter isso igual de fulano. Para de se comparar com os outros. Porque senão você vai se frustrar. Você está olhando para onde? Para a vida do outro, para o casamento do outro, para o status do outro, para o carro que o outro tem, para a roupa que ele veste, pelo amor de Deus. Não pode. Você tem que focar na sua vida, na sua realidade. E às vezes a gente fica se comparando. Olha a igreja do outro como é que tá. Hein, pastor? A gente fica na janelinha assim, ó, espreitando assim. Olha como é que tá o vizinho, a rede vizinha. Olha como é que tá a rede vizinha. A gente fica. E às vezes, quantas vezes eu me peguei, hoje não mais, mas lá no início, eu queria me comparar. Como? Comecei ontem. Estou ainda, não sei nem se eu saí da barriga da mãe ainda. Não sei nem se eu nasci. Sabe, a obra pequena. E eu achando, meu Deus, não sei quem está assim, não sei quem está fazendo isso. Olha a mídia dessa igreja, olha o louvor dessa igreja. Meu Deus, olha isso, olha aquilo, e eu aqui. Sabe, a gente acaba se comparando, mas a gente precisa olhar para a nossa realidade. Quando eu voltava, eu dizia, epa, você começou agora. Você está querendo se comparar a igrejas que já estão aí há muitos anos na caminhada? Como é essa história? Não vai dar certo, você vai se frustrar. Eu ia me frustrar. Eu ia ficar agarrada na história do outro. E não ia construir o quê? A própria história que eu preciso construir, que eu estou construindo no Senhor. E quando eu olho para trás, eu olho hoje, eu vejo as pessoas aqui me ajudando. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida da mídia da igreja, que cuida do som. Aquele abençoado está ali gravando o culto, para fazer os cortes, para botar na internet, para ficar tudo arrumadinho. Tem gente na recepção, tem gente na cantina, tem gente com certo fogo que enche piscina, que desenche piscina. Gente, tem tudo aqui, de pouquinho em pouquinho o Senhor está mandando. Tem gente na salinha. E vou dizer a vocês, tá? Não é qualquer não. É gente, pense, topada. Que chegando para fazer a diferença.
Raquel começou o GA na casa dela, lá no início, não foi? Ela me conheceu, veio ali na sala, pastora, eu quero falar com a senhora. E foi ali, olha, eu participava de um GA, vamos fazer um GA aqui. Aí eu dizia assim, meu Deus, com quem? Só tem eu, meu marido, minhas filhas, minha mãe. Não, pastora, a gente vai começando. A senhora quiser fazer lá na minha casa, a gente faz lá, não sei o quê. Amém, irmã, vamos fazer, vamos embora. E ela meteu as caras e já tem olha, pense num trabalho. Deus tem usado tanto a vida de Raquel. Deus tem conduzido ela nesse trabalho de uma forma linda. E ela tem ganhado almas para Jesus. Lá no prédio dela. O tanto de gente. Aí ontem, por conta das pessoas que a gente já está na rede, lá na casa dela, já conheci outras pessoas. Então a coisa só vai aumentando. E a gente precisa entender os processos da nossa vida. Então a gente tem que parar de ficar olhando para os outros, se comparando com os outros, porque esse negócio não dá certo. A gente vai se frustrar. A gente tem que construir a nossa história com o nosso pé no chão, nas realidades que o Senhor coloca à nossa frente. Por quê? Porque se a gente ficar se comparando, a gente vai se frustrar. Mas quem escolhe olhar para Deus, encontra a direção e a paz. Porque tem hora que a gente precisa da direção e da paz. Porque a direção muitas vezes parece assim, você diz, Senhor, eu estou realmente no caminho certo, é esse caminho, porque tá, meu Deus, é do Senhor, mas está tão difícil, será que é do Senhor mesmo? E aí Deus precisa colocar paz em nós para que a gente possa continuar essa jornada. Então, queridos, a vida reflete o foco do nosso coração. Onde é que está o seu coração? Foco errado é coração inquieto. Você está com o seu coração inquieto, você analise. Talvez você esteja focando em coisas que não é para você olhar. Então, o seu coração fica quieto, por quê? Porque você está focando nas coisas que não eram para focar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração segue o olhar. Se o olhar se perde, o coração se perde também. Cuidado para aquilo que você está olhando. Cuidado para aquilo que você está colocando muito os seus olhos. Foco certo, mantenha o nosso coração saudável. Quando o nosso foco é Cristo, o nosso coração encontra descanso, mesmo em meio aos momentos difíceis. Às vezes as pessoas falam assim, pastora, como é que eu sei que Deus está no negócio? Como é que eu sei que Deus... Queridos, quando Deus está no negócio, tem paz, tem descanso. A gente está vendo o trem pegando fogo, mas a gente está em paz, a gente está descansado. Quando o nosso foco é a palavra, o coração se enche de fé. Quando o foco é a eternidade, o coração se livra das pressões do tempo presente. A gente não fica tão agoniado. Colossenses 3:2, pensais nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Quem tem um coração no céu, não se desespera, queridos, com as coisas dessa terra, com as lutas que enfrentamos. Não se desespera. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. O foco vai moldar a nossa colheita. Preste bem atenção. Aquilo que você está focando vai moldar aquilo que você vai colher. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você foca, você alimenta. Pode ter certeza disso. Se você está focando em uma coisa, você está dando alimento, você está dando energia para isso. E tudo que você vai alimentar, vai colocar energia, vai fazer o quê? Vai crescer. Vai ganhar vida. E a mente, ela é um campo. E as nossas ideias são as sementes. Amém? E as palavras são o que, pastora? São água. E o foco é o sol que faz tudo crescer. Então você tem a sua mente, que é um campo, que é um terreno. Já viu o povo dizer assim, a mente fértil, a mente é um... Como é que é? O pessoal falou que a mente é fértil, alguma coisa assim. É porque é isso.
pensamento demais. O nosso pensamento ali, o nosso campo, né, a nossa mente ali é onde a semente das ideias vão ser plantadas. E você vai alimentar isso, você vai regar essas ideias através das palavras que você fala, das palavras que você declara, daquelas que você também deixa de declarar. Então, aquilo que você escolhe manter diante dos seus olhos vai determinar o tipo de colheita que você terá. O foco é uma forma de semeadura. Cada vez que você pensa, fala ou medita sobre algo, você está plantando. Entenda isso. Toda vez que você pensa, que você fala e que você medita sobre algo, você está plantando. Então, se você está focando na fé, você está plantando o quê? Vitória. Não é verdade? Se você está focando no medo, você está plantando o quê? Derrota. Porque o medo vai nos derrotar. Se você está focando nas ofensas, você vai plantar amargura. Se você está focando na gratidão, você vai plantar alegria. Então existe essa dinâmica, queridos. E você não pode colher paz se você estiver plantando preocupações. Preocupações. Você se preocupa demais, você está lá na frente. Às vezes a situação ainda nem chegou, mas como é que vai ser? Vou usar meu exemplo de novo. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer aquilo, meu Deus? Preocupada. E ali eu já me angustiava antes da hora. E ali eu estava plantando o quê? Preocupação. Plantando preocupação. Então veja só. Quando Pedro ele andou sobre as águas, o seu foco estava em Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele passou a olhar para as ondas e para tudo aquilo. O mar, ele mudou? Não era o mesmo mar quando ele saiu para caminhar entre as águas? Era o mesmo mar, era o mesmo vento. Mesma coisa, o mesmo cenário. Não mudou. O que mudou? Foi o foco. Foi para onde ele estava olhando. E isso alterou, isso mudou o resultado. Então ele estava no mesmo cenário, na mesma. Não mudou o mar, o vento, as circunstâncias, nada. Jesus estava ali, continuava ali. Ele só mudou o foco. Então o que você foca, você vai atrair. Naquilo que você coloca os teus olhos, aquilo que você contempla, você se torna. Então a gente precisa sim tomar muito cuidado com as coisas que nós estamos olhando, queridos. Onde nós estamos colocando o nosso foco, os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são sementes. E aquilo que a gente semeia com pensamentos e palavras, volta para nós. Assim como nós temos que ter cuidado com aquilo que nós declaramos, nós também temos que ter cuidado com a falta daquilo que nós declaramos. Nós precisamos declarar as promessas do Senhor. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. E muitas vezes a gente declara outras coisas. A gente declara a dúvida, o medo, as derrotas, os anseios. Mas a gente esquece de declarar a palavra de Deus, as promessas do Senhor. Então o foco e as nossas palavras, aquilo que a gente fala, caminha junto, anda juntos. Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, no poder da palavra. Então compreenda hoje que as suas palavras, elas são sementes lançadas sobre a sua vida, sobre a sua própria vida. Mas o foco é o terreno onde elas caem. Cuidado. Hoje é isso que o Espírito Santo quer nos mostrar.
Não é o tamanho da semente, é a direção do foco que vai determinar o que você vai colher. Foco certo, colheita abençoada. E a pergunta para nós nesta noite é: o que é que você tem regado com o seu foco? O que você tem alimentado? Para onde que você está olhando? O que é que você tem colocado, alimentado na sua mente, no seu coração? É dúvida? É medo? Você não pode mudar a colheita sem mudar o foco da semente. Tem gente que quer colher manga e quer plantar uva, jaca. Não, se você quer plantar jaca, você tem que, se você quer colher jaca, você tem que plantar jaca. Você não pode querer a sua família restaurada se você não está disposto a pagar o preço por isso. Você não pode querer ser curado e restaurado nas suas emoções se você não está disposto a pagar o preço. Essa coisa não vai dar certo. Então, terceira coisa para a gente terminar. O foco em Cristo transforma o reflexo da vida. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então entenda que a vida é um espelho e o que você contempla continuamente é o que você acaba refletindo. Se você passa tempo olhando para os seus erros, se culpando, é isso que você vai enxergar. Se você olha demais para as falhas dos outros, você começa a refletir críticas em relação aos outros. Mas quando você foca em Cristo, começa a refletir a glória dele, queridos. Por quê? Porque refletindo como um espelho a glória de Deus. Mas para isso, queridos, nós precisamos estar com o nosso foco nele. É olhando para Ele, é olhando para Cristo que você se torna parecido com aquilo que contempla. E Cristo é perfeito, Cristo é lindo, Cristo reflete a melhor imagem de quem nós somos. Transformação pelo foco. O apóstolo Paulo disse que ao contemplar a glória do Senhor, somos transformados. Ou seja, o foco em Cristo não apenas muda o que vemos, mas Ele vai mudar o que nós somos. Ele vai transformar. Quando o olhar se fixa em Jesus, a mente é renovada, o coração é purificado, as atitudes começam a mudar naturalmente, a gente começa a mudar o foco, a gente começa a olhar para Cristo. Porque a gente passa a entender que Cristo não é apenas um modelo a ser seguido, mas Ele é o espelho que transforma a nossa história, que transforma a nossa vida. E sabe o que vai lapidar isso? É o tempo que você passa com Deus. É o tempo que você passa com Ele, é que vai transformar a sua mentalidade, que vai fazer você enxergar as coisas a partir da ótica de Cristo. O que acontece hoje é que a gente fica muito conectado nas redes, no mundo, e a gente acaba passando muito mais tempo nessas coisas do que diante do Senhor. A gente gasta muito tempo nas redes. Menina, eu vou dizer uma coisa a você, o povo está tão viciado que o povo acha que a gente tem que ficar grupitado o dia todo no celular. Menina, eu vou falar porque a pessoa não está aqui, mas eu achei tão engraçado. Repare,
Como que é o povo? Vem uma moça aqui, ela é lá da família Renovada. Aí ela veio aqui, gostou muito, que pastora maravilhosa, que não sei o que, não sei o que. Aí pegou meu número, porque ela trabalha com as coisas, eu quero botar uns nomes ali. Aí eu disse, pronto, irmã, você vem aqui, que depois a gente vai fazer um orçamento, pegue meu número, bererê. Na segunda-feira, minha irmã, eu pegando fogo lá em casa de manhã, porque de manhã lá em casa, ninguém olha, eu fico parecendo uma doida. Aí, ela mandando mensagem para mim. E aí, o que eu faço? Geralmente no WhatsApp, estou ali com o WhatsApp. Mas eu vou respondendo aquilo que é mais o quê? Prioridade, coisa que eu sei que não pode esperar para de tarde, né? Aí eu respondo ali rapidinho e tal. E ela que me chama, minha filha, me pedindo umas fotos que ela tinha tirado aqui, que não sei o quê. Eu digo, depois eu respondo, né? Eu ia responder. E aí, minha filha, ela foi e mandou uma mensagem assim para mim. Você é muito mais simpática. Não, você aparentou ser mais simpática pessoalmente. Simpática e atenciosa pessoalmente. Aí eu disse, rapaz, 11 horas da manhã, essas meninas chegando para tomar banho, para ir para a escola. Eu temperando um abençoado de um feijão lá, cortando um alho, fazendo... A mulher querendo que eu ficasse batendo papo, mandando foto para ela. Irmão, eu vou falar a você, Deus mudou muito esse jeito meu. Porque se fosse em outro tempo, respirei fundo e tal, e disse, irmã, minha filha, em nome de Jesus, eu tenho 2 meninas pequenas para mandar para a escola, eu estou aqui agora temperando um feijão, essas meninas já chegaram para tomar banho. Então, assim, de manhã para mim, realmente é complicado eu ficar no celular, mas à tarde eu respondo todo mundo, aí é onde eu vou, né, desenvolver ali. Mas, irmão, o povo pensa que a gente não tem o que fazer, não. Que a gente tem que ficar com o celular colado na mão o tempo inteiro e tem que ser na hora. Você falou na hora, tem que responder naquela hora. Porque eu também é um defeito meu. Eu fico online sem estar ali com o celular. Eu tenho mania de deixar meu WhatsApp aberto. Aí o povo fala comigo, pensa que eu estou ali e não quero responder. Mas não é. Às vezes eu estou ali só aberto para estar acompanhando, sabe? Mas não estou conversando com ninguém. Então as pessoas estão nesse negócio, achando que a gente tem que ficar 24 horas ligado nesse celular. E eu estou tomando uma enganja desse negócio, que se eu pudesse, eu nem usava celular. Porque é muita coisa chegando ao mesmo tempo. Né? E as pessoas, e isso acaba tomando nosso tempo, gente. Se a gente não administrar, a gente fica o dia todo nesse negócio. Então, eu estou me controlando, né? Porque eu vou resolver as coisas que eu tenho que resolver, mas não posso ficar ali o tempo todo batendo papo, ainda mais o quê? De manhã. Não dá, irmão. Se você falar, eu estou falando aqui, porque às vezes você pode falar comigo de manhã e eu demoro de responder, não é porque eu não quero responder, eu até estou vendo ali. Mas de tarde eu respondo, pronto, deu 1 hora, essas meninas saíram para o colégio. Minha irmã parece que saiu das minhas costas 1 tonelada. Eu chego e faço... Aí eu vou sentar, eu vou fazer meu prato, vou comer em paz, porque eu também sou filha de Deus. É assim, irmã. Mas a mulher queria que eu ficasse ali. Não, minha filha, não dá não. Não dá não aqui. Então, as pessoas estão ali o tempo todo diante da tela, queridos. E ali aquele mundo vai ganhando uma proporção. E a gente vai passando o tempo muito menos com Deus. Porque vem as cobranças. Hoje tudo é celular. Hoje a gente resolve tudo pelo celular. E vem essas cobranças para nós. Então a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque o inimigo, ele tenta desviar o nosso foco. Ele tenta desviar a nossa atenção. Ele sabe quem perde o foco. Ele sabe quem rapidamente perde o foco. Por quê? Porque quem vai perder o foco olhando para Cristo vai perder a forma. Foi assim com Eva. Ela tirou os olhos de Deus e o que ela fez? Ela olhou para o fruto. Ela tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no fruto. Foi assim com Pedro. Tirou também os olhos de Jesus e afundou. Então, todas as vezes que a gente tira o foco de Cristo, a gente perde. Todas as vezes que a gente olha muito mais para as circunstâncias difíceis da nossa vida, a gente perde.
Mas quem mantém os olhos em Cristo vence as distrações, vence o medo e caminha no sobrenatural. Por isso que a gente não pode deixar de olhar para Cristo, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, queridos. Então hoje o Espírito Santo quer falar sobre isso. Ele quer que a gente entenda que a nossa vida, ela é um espelho. E para onde a gente olha, para aquilo que a gente foca mais, é o que vai ganhar uma proporção, é o que vai crescer na nossa vida. Então que a partir de hoje, você compreenda e comece a olhar para o lugar certo. Que você se livre das distrações. Que você se livre das palavras mal colocadas, das palavras que são lançadas de qualquer jeito. Às vezes a gente fala as coisas e graças a Deus que o Senhor, Ele nos perdoa. Ele faz com que a gente volte atrás e peça perdão para Ele. Então todas as vezes que você lançar uma palavra mal falada ali, mal colocada, que você possa diante do Senhor falar: Senhor, eu quero transformar essa palavra em uma semente boa. Neutraliza essa que eu lancei sobre a minha vida e faz ela se transformar em uma semente bem melhor do que essa que eu falei. Então hoje decida no que você vai focar. Você vai focar em quê? Foque em Cristo. Foque na palavra dele. Foque na gratidão. Essas coisas é que vão nos fortalecendo na nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. Cadê as palmas para Jesus? Porque Ele merece. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para mudar o nosso foco. Fazer com que a gente veja pelos olhos dEle. Pela ótica dEle. Para que Ele possa refletir, queridos. Sabe, a grandiosidade dEle através da nossa vida. Que Ele possa encher o nosso coração da presença dEle. Para que a gente passe a enxergar as coisas pela ótica de Cristo. Nós não podemos nos diminuir, queridos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Nós temos um Deus, sabe, sobre todas as coisas. E vamos olhar para Ele. Vamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, das dores, dos desafios. E vamos focar no autor e no consumador da nossa fé. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu não sei para onde você está olhando. Eu não sei em que você está se firmando. Em que você está firmando os seus olhos. Mas nesta noite o Senhor está te convidando. Olha para mim. Coloca os teus olhos na minha direção. Comece a olhar o que eu sou. Comece a olhar como eu sou, para que você possa entender que você pode ser como eu sou. Porque eu te ensino a ser assim. Eu te ensino a enxergar através da minha realidade. Diz o Senhor na nossa vida, a gente muitas vezes se desmerece demais por conta das nossas dores, dos problemas e das situações mal resolvidas. Mas o Senhor nesta noite nos chama para uma outra realidade. Ele nos chama para a realidade que é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor da nossa vida, aquele que pode mudar a nossa história, aquele que chama a nossa atenção, para que a gente não fique perdido, para que a gente não fique agarrado no passado, nas coisas que já se passaram. Eis que tudo se fez novo, diz o Senhor para você. Então tome posse e comece a olhar para Cristo nesta noite. Se você for, você aplauda Jesus bem forte. Aleluia, Jesus. Oh Deus amado, Senhor das nossas vidas. Obrigado por ter deixado, Senhor, esse legado maravilhoso e poderoso, que é a nossa fé, Senhor. Que a gente possa guardá-la, Pai, as 7 chaves, meu Deus. Em nome de Jesus, que nada venha abalar a nossa fé. Que nada venha roubar, Senhor, a nossa fé em Ti.
É o que nós declaramos em nome de Jesus.